Boa noite, estamos chegando. Hoje o dia para conversar sobre os egressos do curso de Direito. Cadê vocês? E aí? Oi, Sara. Vamos chamar Maxandra Benedito. Boa noite. Oi, Oi, querida. Vamos dar só mais um minutinho aqui, enquanto o pessoal está entrando. Quero dar uma boa noite aí pro pessoal. Gente, é um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje, numa live muito importante a respeito dos novos rumos desse profissional do direito, né? Sara, você tem quanto tempo de formada? eu acabei a faculdade no final de 2017. Meu Foi, Deus, como que passa rápido? sim. Passa muito rápido. É sério, eu tava achando que era 2018. Eu colei grau no início de 2018, né? Mas eu Ah, terminei, concluí o curso no final de 2017, em dezembro. pois é. Então, pessoal, o tema de hoje envolve não só as alternativas que esse profissional que faz o bacharelado em direito tem possibilidade, seja advocacia, seja MP, seja defensoria, nós vamos conversar sobre isso, mas também sobre esse novo perfil exigido pelo mercado. E aí nada mais importante do que a gente escutar uma pessoa que está aí no dia a dia, trabalhando a beça, como a Sara, e que nos traz aí muitas imagens daquilo que ela tem enquanto percepções, que eu acredito que todo mundo aí vai conseguir ganhar muitas informações importantes. Mas sem a gente perder muito tempo, eu vou passar a palavra para a Sara se apresentar. Se apresente, Sara. Olá, boa noite, gente. Meu nome é Sara, sou advogada, me formei na UF, sob a coordenação da Fabiane. Atualmente, eu sou residente e pós-graduanda da UF também. Atuo na área de Direito do Trabalho e Direito Imobiliário. Estou como vice-presidente da Comissão OAB Jovem daqui, da 15ª subseção, e também faço parte da Comissão OAB Jovem da seccional, né, da OAB-RJ. É isso. E assim como eu, você não para, né? Ainda mais agora. Eu sinto que eu estou mais agitada agora do que antes da quarentena. Impressionante, né? Como que a gente está trabalhando mais. Uhum. Mas, Sara, me conta um pouquinho como que foi seu pós-formatura, né? O que que passou pela tua cabeça? Quais foram as suas primeiras atitudes? Como foi o pós-faculdade? Então, pós-faculdade, o meu pós-faculdade especificamente, mas eu já conversei com várias pessoas que se identificaram com esse pós-faculdade, principalmente na área do direito, foi numa espécie de crise existencial, né? Porque eu, por exemplo, não queria advogar. Sim. Muitas pessoas entram na faculdade não querendo advogar, mas... E, assim, a única coisa que eu tinha na cabeça era talvez fazer um concurso para DPU, que foi algo que eu me identifiquei na época que eu fiz estágio na Justiça Federal. Mas eu não queria, ao mesmo tempo que eu não queria advogar, eu não queria ficar parada estudando para concurso. Mas na época eu tive a oportunidade de começar a advogar. E quando eu experimentei a advocacia, eu vi que eu não queria concurso público. Eu queria estar na advocacia. Hoje eu não me vejo prestando concurso público, por exemplo. Eu gosto de estar atuando na advocacia. Eu me sinto, sabe quando você está no lugar e fala, é aqui que eu tenho que ficar. Então, isso faz eu ter na minha mente que muitas pessoas entram na faculdade de Direito e saem da faculdade de Direito não querendo advogar porque não experimentam e não sabem. Eu acho que tem medo, não conhecem o que é o advogar. Por exemplo, no final da faculdade, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de participar da banca de aferição oral da UF. E lá eu fiz, assim, entrevistei os alunos do 10º período. E assim, se uma pessoa disse que queria advogar, era muito, né? Sério? Sim. E ela ainda falou assim: ah, eu se não conseguir, eu vou acabar advogando, vou ter que acabar na advocacia. Isso me fez refletir muito. Por que as pessoas no 9º período se bitolam tanto para passar na prova da ordem? É como se eu fico perguntando: será que é um requisito para terminar a faculdade, fazer a prova da ordem? E se elas não têm intenção de usar a carteira como uma ferramenta de trabalho? E aí eu comecei a refletir sobre isso e eu pensei, porque isso aplicou muito para mim. Às vezes a gente quer
um resultado rápido, né? A gente quer, me formei e agora eu vou ter dinheiro, vou ser bem-sucedida. A gente esquece. Inclusive, eu ouvi numa colação de grau da UF, uma professora dizer que toda a carreira jurídica é demorada. E eu nunca mais esqueci isso. Por É quê? verdade. Porque as pessoas, por exemplo, quem quer concurso público, tem a certeza de querer um concurso público. Passam 2, 3, 4, 5 anos estudando para concurso público, porque ela tem que atingir um nível de conhecimento técnico para aquele cargo, magistratura, promotoria, procuradoria, defensoria pública, mas elas acabam esquecendo que a advocacia também é assim. Você não vai sair da advocacia, apesar de a advocacia ser uma das profissões que você consegue exercer logo quando termina a faculdade, né? Você Sim. passa no nono, 10º Não, período. não, 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 não. No caso de vocês que lá na UF passam no nono período. Enfim, você passou, colou grau, fez a solenidade, você consegue já, enfim, começar a trabalhar. E as pessoas esquecem que você tá com 2 meses de carteira, 1 ano de carteira, você não vai ter uma causa milionária, aquela causa milagrosa. Você precisa também de um tempo de dedicação, um tempo de investimento, de conhecimento, de atualização, de repente uma pós-graduação, algo que você esteja se sentindo autoridade, enfim, naquele assunto, para daqui uns 3, 4 anos você começar a ver resultados significativos daquilo. Lembrando que o advogado ele não tem um teto, né, de salário, o magistrado tem, o promotor tem. Então, se a sua escolha for puramente por conta de salário, você pode atingir mais do que aquilo que você quer. Enfim. Então, hoje, né, falando isso, algo que me ajudou muito de estar onde eu acho que estou e onde eu quero chegar foi isso de descobrir, de poder ter a oportunidade de experimentar a advocacia e que eu acho que eu costumo dizer que eu não escolhi o direito de trabalho que me escolheu. Porque quando eu tinha 2 meses de carteira, mais ou menos, abriu o edital de residência jurídica da UF, que é onde eu ainda estou. Uhum. E um dos requisitos era ter a carteira da OAB, né? E no escritório que eu trabalhava antes, o direito do trabalho estava precisando, tinha uma deficiência de profissional. E tinha uma vaga para ser residente na área trabalhista, do CAJUF, né? Então eu me coloquei para aprender, porque era uma oportunidade que eu teria de atender pessoas que eu não atenderia no escritório, por exemplo, de demandas que eu não teria tanto conhecimento, tanta oportunidade de ter perto naquela época. Então, assim, as coisas foram acontecendo. A residência me oportunizou dar aula em Direito do Trabalho na UF, vai abrindo portas, me oportunizou estar no escritório que eu estou hoje, que é um dos maiores escritórios no Direito do Trabalho em Macaé. Então, meu pós-faculdade foi mesmo assim. No início foi uma crise que eu não sabia o que fazer. E aí, quando eu tomei uma decisão que eu me encontrei, as coisas começaram a acontecer. Lógico, não existe milagre. A gente vai fazendo a nossa parte para as coisas acontecerem. Mas foi isso. Mas eu acho que é fundamental o que você falou, que, na verdade, a gente precisa se lançar a tentar. E quando a gente se forma em direito, são vários os caminhos possíveis de você se lançar, né? Eu, por exemplo, quando me formei, eu não imaginava lecionar. Interessante, né? Por quê? Porque naquela época não se falava dessa oportunidade. Quem lecionava é quem tinha uma carreira pública enquanto concursado, era o juiz, era o promotor da cidade, era isso, né? Então, assim, a partir do momento que eu já gostava de dar aula de outras coisas, de inglês, né? Verifiquei que na prática o que eu gostava mesmo era a advocacia pública, na área mais pública, e vi que não suportava mais aquela vida de advogada trabalhista, que você ama. Olha que louco, não é assim? Porque a vida é feita da gente achar o nosso propósito, aquilo que a gente vai curtir fazer. Gente, levantar e suportar fazer alguma coisa é um saco, né? Então a gente precisa se encontrar. A partir do momento que eu entrei em sala de aula, e já tem um tempinho, 2005, você acredita? 15 anos lecionando. Em ensino superior, né, em direito. A partir do momento que eu entrei em sala de aula, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando o profissional se forma, ele tem tantas vertentes que eu acho que o nosso foco hoje é debater um pouquinho o que você pode fazer ao longo da sua faculdade, logo depois de se formar, para você começar a se encontrar. Né? Então, primeira coisa que você de dicas aí, vamos lá, qual o caminho inicial pós-faculdade? O que você acha?
primeiro saber o que quer fazer, né? Porque eu acho que dentro da faculdade, o período de dentro da faculdade é muito importante para você descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Se você quer advogar, eu indicaria entrar no escritório que ele já existe, já está consolidado, porque ali você tem a chance de aprender, de repente ter uma equipe já formada, uma cartela de clientes já consolidada, processos para você atuar e ter essa experiência, porque na advocacia a gente não tem essa oportunidade dentro da faculdade, né? Enfim, de aprender coisas que na prática a gente aprende. Agora, se a pessoa quer um concurso público, eu aconselho de antemão, dentro da faculdade, fazer estágio nesse lugar, porque foi aonde eu descobri, se hoje eu fizer um concurso público, vai ser nesse lugar. Porque eu sei que eu seria feliz fazendo aquilo. Por exemplo, você falou da carreira acadêmica, que eu também tenho vontade enfim, de estar nela, mas eu tenho consciência de que também é demorada, por exemplo, porque a gente tem que estudar para a prova do mestrado, a gente passa pelo período de 2 anos do mestrado, a gente faz um processo seletivo, de repente, para dar aula em alguma faculdade, e aí passa pelo estágio probatório, de repente, se for numa UF da vida, tem o doutorado. Então, é uma carreira que a gente tem um investimento para a gente alcançar um certo prestígio. Então, depende... Inclusive de tempo. Sim, né? Inclusive de tempo. Exatamente. Então depende muito de qual, porque o direito ele dá um leque de opções, mas eu acho que por ser tantas opções, a gente um pouco perdido. Então, se a pessoa não tiver muito certo o que ela quer, ela tem que experimentar durante a faculdade. Tem gente que entra na faculdade já sabendo, eu quero advogar. Mas tem gente que não sabe, enfim. Então, se ela quer advogar, eu aconselharia entrar no escritório jurídico já, da área que ela quer atuar, fazer uma pós-graduação, de repente, se especializando nessa área, fazer networking também eu acho super importante. Por exemplo, para mim, estar nas comissões da OAB, estar nas redes sociais, me relacionar, ir a eventos, a palestras, foi muito importante, me abriu várias portas. Ir no Encontro Nacional da Jovem Advocacia, por exemplo, me abriu portas para estar hoje na comissão da OAB Jovem a nível seccional, de coordenar a comunicação da comissão. O Instagram me proporcionou essa experiência de coordenar a comunicação do Instagram da OAB Jovem. Então, eu acho que é isso. Você tem que se mostrar se você quer advogar. Você tem que ser visto. Agora, se você quiser concurso público, não tem outro jeito. Se você tiver certeza que você é aquilo, né? Fazer um curso e viver para aquilo. Pois é. Olha, pessoal, pode escrever aí, fazer pergunta para a Sara. A advogada Tainá Coutinho está falando assim, entrei na faculdade querendo uma coisa. Após o estágio, eu percebi que não era o que exatamente eu queria. E é isso, né? O tempo vai passando. Olha, eu entrei para a faculdade querendo ser advogada tributarista. Quando eu fui ter tributário na faculdade, foi um trauma. Essa é a palavra. Eu compactuo dessa mesma... Pois é, mas olha, veja, eu fiz OAB empresarial. Olha que louco, hoje eu leciono constitucional, sou concursada em constitucional administrativo, eu nunca imaginei. Né? Então é isso, gente. Então, assim, primeiro é saber que a mente precisa estar aberta a se expandir e possibilitar gostar de outras coisas. Assim, toda mente que é estanque, que não abre para novas possibilidades, pode ter certeza, você vai estar perdendo oportunidade, né? Mas, Sara, vamos falar então um pouquinho de como começar a advogar. Você começou falando aí um pouquinho sobre procurar um grande escritório, né? Eu acho que é importante, também acho que é legal. Esse período, ao longo da faculdade, o ideal que, se você... No início, é claro que ninguém tem noção, né? A gente entra pensando uma coisa. No meio, depois do 5º período, já para começar a sentir um pouco quais são as áreas que você curte mais. Sim. Tem aquela fase que a gente casa um pouquinho com o direito penal. Não sei se com vocês foi isso, mas comigo foi penal, processo penal. Mas você vai se encontrando mais para o final da faculdade. E o ideal é que esse 7º, 8º, 9º, 10º período, você esteja advogando mais ou menos na área que você mais gosta, seja para concurso ou não. Vamos falar um pouquinho de concurso também. Concurso requer muita abdicação, né? Você deve ter aí alguns amigos que já devem ter vivido e estão vivenciando essa preparação para concurso, né? Vamos falar um pouquinho de concurso? Vamos. Tenho amigos que já passaram, né? Tem uma aluna especificamente da faculdade que passou antes de terminar a faculdade para procuradoria. Passou em 2 concursos de procuradoria, inclusive. São Paulo e o Rio agora. O PGE de São Paulo e o PGM do Rio.
Ah, sim, sim. Qual que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Ângela. A Eu tô até falando Ângela, o nome gente, aqui. olha. Mas aí olha só a diferença da Ângela. A Ângela, eu lembro que, acho que foi a irmã dela que ainda estava na faculdade, me contou isso, que a Ângela ia para a faculdade e ela falava, olha, se eu não tenho estágio, isso aqui, eu vou para a faculdade e ir para a biblioteca estudar. Ela encarava a faculdade como um trabalho. Sim. E é isso. E aí, antes de se formar, eu fiz a colação de grau antecipada Uhum. da Ângela para ela poder assumir no PGE de São Paulo. E o mais engraçado foi que eu E conversei é com isso. ela disse que, assim, ela falou assim, Sara, eu não era a melhor aluna da sala. Eu não tinha o Não, melhor CR. Ela apenas se dedicava, eu acho que foi desde o sétimo período, mais ou menos. Ela se dedicava e se comprometeu naquilo. Então, eu acho que é isso. Você tem que ter foco e consistência em tudo que você faz, aliás. Não só para estudos de concurso público, na advocacia, nas redes sociais. A consistência que vai, enfim, chegar onde você quer chegar. eu lembro que a Ângela, lá no quinto período, quando eu estava lecionando constitucional para a turma dela, ela perguntou assim, professora, como que começa assim, a estudar para concurso? Eu falei assim, olha, Ângela, primeira coisa é saber constitucional, porque constitucional vai cair em tudo. Então vamos lá, vamos cair dentro da minha disciplina e depois você vai para o resto. E aí ela encarou aquilo como um planejamento mesmo de vida. Então acho que é importantíssimo a gente falar isso, né? Quando se fala em advogar, é importante ter um nicho específico? Eu acho, com certeza. Porque hoje eu vejo, muitos advogados veem também, que o mercado de trabalho é muito difícil você estar no mercado de trabalho sendo um generalista. Por exemplo, fazendo analogia ao médico. Se você está com um problema, sei lá, no osso, você vai procurar um ortopedista. Se você não já conhece um médico dessa área, você vai jogar no Google médico ortopedista Macaé. Advogado é a mesma coisa. Eu estou com um problema de INSS, de aposentadoria, eu vou procurar um advogado previdenciário. Eu estou com. Ah, fui despedido, não, minha rescisão está toda errada, ou nem recebi a rescisão, vou procurar um advogado que atua na área de trabalho, que é quem conhece e é especialista naquela área. Outra coisa importante de você estar nesse nicho, você ter um nicho, conhecer o local, por exemplo, aqui em Macaé, o ramo offshore ele é muito bom para o direito do trabalho. Eu sou do Espírito Santo, por exemplo. Em Guarapari, talvez não seria assim. Talvez o direito do trabalho não teria me escolhido. Porque aqui em Macaé é muito forte. Mas uma coisa muito importante de você ter o seu nicho específico, assim, é que você se comunica com o seu público. Se eu advogar para bancário e advogar para produtor rural ou para sindicato, por exemplo, a minha linguagem e a minha vestimenta, o meu posicionamento vai ser completamente diferente. Se eu advogar para bancário, vamos dar um exemplo que eu sou um homem. Eu posso muito bem estar de terno e gravata, mas se eu estiver de terno e gravata todo engomadinho para um sindicato, para um produtor rural, isso vai afastar e não vai conectar. Então, essa sensação de não só de nicho de atuação para você ser uma autoridade, mas a forma como você se comunica, você se apresenta, isso vai te conectar ou te afastar do seu cliente. Não adianta, eu quero advogar para bancário, mas eu trabalho de blusa social aberta, sem gravata, enfim, é mais fácil falar para homem, que homem já tem todo, né, uma fantasia, vamos dizer, de advogado. Para mulher, enfim, é a mesma coisa, porque mulher não pode de repente, evitar decote, saia curta, essas coisas assim. Mas depende muito pro nicho que você atua. Se você, por exemplo, na Justiça do Trabalho, um exemplo que eu vi na prática. É muito comum eu vejo diariamente, via, na verdade, né, em audiência que eu estava o tempo todo, advogados de sapatilha, enfim, mais à vontade, vamos dizer. Estavam arrumadas, mas de sapatilha. Coisa que era muito difícil eu ver na Justiça Estadual, por exemplo. Então, acho que depende que tudo isso conta quando você sabe o seu nicho, tem o seu nicho muito bem definido, a forma como você se posiciona nas redes sociais também. Até se você vai estar atuando a favor do empregador ou não, né? Exatamente. Até isso muda, né? Já tem uma barreira das pessoas leigas ao direito frente a um escritório de advocacia, por exemplo. Então, por isso que eu falei que no Cajuf, muitas vezes a gente atende pessoas que não vão chegar ao escritório de advocacia. Porque muitas vezes eles mesmos veem como uma barreira, enfim, acham que é só para elite, enfim. Então, quando você tem o seu nicho bem definido, a forma como você se veste, a forma como você fala, o excesso de juridiquês, por exemplo, atrapalha, afasta. Então, eu acho muito importante ter esse nicho definido. É verdade. A linguagem do direito, a gente precisa ter muito cuidado para não causar mais exclusão, né? Então, dependendo do nicho que você está trabalhando, e não tem problema nenhum você trabalhar com nicho A, B ou C. Sim. A questão é focar no nicho, né? Sim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, uma coisa que eu senti na minha faculdade,
que eu não tive, e que eu sei que na UF também não tem, salvo se você fizer disciplina de outro curso, que é possível. Lá a gente tem administração e tem contábeis, né? Então o aluno, se quiser, pode fazer optativa, eletiva de outro curso, né? Eu senti muita falta de aprender sobre gestão financeira, sobre empreendedorismo, porque, convenhamos, o escritório de advocacia precisa ser tratado como um negócio, como um empreendimento. Né? Você sentiu essa falta também? Sim, eu senti já na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já falava muito isso. Na entrevista de monitoria, eu falava, tanto que eu fiz uma monitoria que era sobre prática contratual, porque eu sempre buscava essa prática. Aqui no meu Instagram, por exemplo, eu falo muito mais sobre prática do que teoria, porque eu acho que é isso que conta, e é isso que necessita, é a carência, é a dor, sabe? Porque curso de direito material, por exemplo, a gente consegue na internet digitar, enfim, e ter esse acesso. Mas a prática, você saber como a gestão de um escritório, saber como precificar, saber marketing, networking, enfim, essas coisas a gente infelizmente não tem na faculdade. Então, são dores que quando você se forma e você quer advogar, você precisa, enfim, sanar e procurar resolver. Por isso também que eu acho tão importante entrar no escritório já consolidado, porque você vai poder saber como se portar, aprender, né? Como falar com o cliente, observar a equipe que já está lá, enfim. Eu senti sim essa falta, que eu acho que poucas são as faculdades de direito que proporcionam isso, que ensinam a advogar. Você não aprende a advogar na faculdade, né? Essa parte de gestão empresarial, de gestão financeira do empreendimento, escritório de advocacia, é algo realmente que eu acho que precisa entrar no currículo de direito, né? Porque hoje não dá mais para o advogado achar que o que basta para ele é conhecimento jurídico. Não dá mais. Nós temos muitos advogados por quantidade de habitantes no país, né? Sim. E vai se destacar quem tiver conhecimento em outras áreas, quem tiver conhecimento em gestão de pessoas, quem tiver conhecimento em gestão financeira, quem tiver imagem pessoal adequada, né? Então, é muito necessário que a gente fale que se eu não tenho conhecimento, eu preciso buscar. E esse caminho pode começar desde a faculdade, né? Eu acho que hoje em dia a internet tem possibilitado tantas ferramentas, tanto conteúdo, que eu acho que as pessoas só falta ser autodidata, né? Só falta o impulso de buscar o conhecimento. Eu acho que é bem isso, né? Porque conhecimento nós temos muito. E temos também muita assessoria e consultoria também nessa área, né? Então, eu imagino que quando vocês saem um pouco assim perdidos, e eu entendo essa sua dica de começar num grande escritório, né? Mas vamos falar assim de você enquanto mulher. Você enquanto mulher e jovem, assim. Sofreu preconceito, sofreu dificuldade. Eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei vários, claro. A gente, enquanto mulher, a gente vivencia uma série de preconceitos, né? Mas eu vou te falar uma enquanto já atuando, coordenando, acho que nessa época eu era coordenadora de núcleo de prática jurídica ou de pesquisa, não lembro, e fui fazer uma seleção para ser coordenadora de um curso. Eu tinha, eu acho que uns 23, 24 anos. Nessa época, eu lembro que na seleção final, então tinha prova de línguas, tinha um monte de coisa, universidade particular. Chegaram para mim no final e tiveram a cara de pau de falar assim, olha, na verdade, você é muito melhor do que ele, o outro senhor que estava concorrendo comigo. Uhum. No entanto, são necessários mais alguns anos de vida para você. Aquilo me doeu tanto, mas me doeu no sentido de me impulsionar. Porque eu falei, cara, uma coisa que eu não posso ter é mais anos na minha vida, nesse momento. Não tem jeito, né? Sim. Só que quando você olha para trás, você vê também que você acaba se portando como mais velha, se portando com vestimenta para se mostrar como mais velha, em virtude de um preconceito que a própria sociedade tem. No entanto, é necessário construir uma imagem que traga confiança, né, Sara? Queria que a gente conversasse um pouco disso. Você teve preconceito, está tendo preconceito, como que você encarou isso? Então,
Você começou a falar sobre isso, aí a Gabriela até comentou aqui, sim, principalmente na engenharia. E se você pensar, a engenharia é um curso majoritariamente masculino, Masculino. né? Imagina uma mulher engenheira nova nesse ramo, enfim. Eu achei, quando ela falou isso, eu logo lembrei. Quando você fala engenheiro, a primeira coisa que vem na sua cabeça é contratar um engenheiro homem, né? Na maioria das vezes. Mas na advocacia, enquanto jovem, porque eu já tenho uma aparência que me remete a uma idade mais jovem do que eu tenho, o número da carteira, enquanto jovem advogada, é outro elemento, e ser mulher. Então, eu acho que a gente tem eu pelo menos tenho 3 pontos que são barreiras que eu tenho que, enfim, conviver e fazer como você fez. Usar como uma alavanca e não como eu sou isso mesmo e tenho que parar por aqui. Enfim, eu comecei a aprender que a imagem pessoal, que quando você conhece uma pessoa, ela primeiro te vê antes de você abrir a boca. 5 segundos já é suficiente para ela saber quem você é, na cabeça dela. Exatamente. Então, a forma como você se porta, a forma como você fala, que é uma coisa que o meu pai me ensinou, acho que ele tá até aqui na live, que ele acabou de entrar. Quando eu fui morar em Macaé, ele falou, porque eu falava muito manso, né? De uma forma muito mansa. E ele falou assim, você fala firme. Era mesmo, você era muito docinha. Você tem que falar firme. Enfim, a Angélica também me ensinou sobre a forma de você se vestir, dependendo do objetivo que você quer, né? Se eu tô numa reunião, enfim, quero fechar um contrato, quero passar mais seriedade, o tipo de roupa que você veste, a cor que você veste. Mas eu já experimentei alguns casos por ser mulher e por aparentar ser mais nova, de ser situações um pouco preconceituosas, assim. Porque por ser mais nova, quantas vezes já acharam que eu era estagiária? Já fui tratado como estagiária. Mas como advogado, já teve várias situações de eu estar numa reunião com o cliente, junto com o advogado homem, e o cliente está todo o tempo olhando para o homem. Ele está na reunião conversando com o homem, olhando para o homem. Às vezes eu estava respondendo, eu estava conduzindo a reunião, mas era para o homem que ele estava olhando. Era para o homem que ele estava prestando atenção e colocando as suas respostas ali. Já teve uma situação também, em 2018, final de 2018, eu palestrei no Fórum de Rio das Ostras. Foi minha primeira palestra assim, para advogado, né? E no final, e se eu já sou nova hoje, há 2 anos atrás eu era mais, né? Mas assim, estava com 1 ano de formada, alguns meses de carteira. E eu fiz. Todo mundo, quando a própria organizadora da palestra, eram 5 palestrantes, a própria organizadora da palestra não estava colocando muita fé, entendeu? E foi no tribunal do júri, assim. E depois que eu palestrei, todo mundo, assim, que me conhecia, quem não conhecia foi me parabenizar, não sei o quê. A própria palestrante falou assim, olha, você me surpreendeu, a organizadora, né? Nossa, não sei o quê. E aí, quando eu terminei, umas advogadas mulheres que estavam lá atrás, da sala do tribunal do júri, viraram para mim, nossa, você é tão bonita, você tinha que ser modelo, você não tinha que ser advogada, não. Fala sério. Sabe, acabaram de parabenizar uma palestra, oratória, enfim. Eu falei sobre networking nessa palestra e, assim, tudo bem, elas me acharam bonito. Eu tentei levar como elogio na hora, mas eu fiquei refletindo sobre aquilo. Talvez tivesse outra oportunidade delas dizerem que eu deveria seguir a carreira de modelo. Mas não era isso que eu estava naquele lugar, fazendo aquilo. Não é esse tipo de elogio que você queria naquele momento. Exatamente, às vezes eu posto uma foto no meu Instagram com uma legenda remete ao meu trabalho e os comentários é assim, linda, bonita, uau. Não que eu esteja rejeitando esse tipo de comentário, mas às vezes talvez o elogio, enfim, da sua inteligência, do seu trabalho, é algo. Não tô falando que é ruim elogio de beleza, mas não é isso que. Eu sou muito mais que um rostinho bonito, entendeu? É isso que eu quero mostrar. Então, eu acho que é a forma como você se porta, a forma como você... É preciso você falar para as pessoas prestarem atenção no que você está falando e ver que você tem autoridade, o domínio sobre aquilo, porque se você ficar parada, enfim, esperando com que as pessoas tirem conclusões de você, ela vai tirar a conclusão do que você está mostrando como vestimento, do que você está mostrando como imagem ali. Então, a questão de ser jovem advogada também, o número da carteira, quantas vezes lá na assinatura da pensão inicial, as pessoas olham 220, 333, é nova, vai ser mole. É nova. Sabe?
Então, assim, são algumas Mas barreiras. olha, Sara, quantas vezes, início do semestre, não mais na UF, porque na UF eu entrei em 2013, né? Então, acho que na UF já aconteceu muito no início, assim. Mas em faculdade particular, você às vezes pegava turmas de início de curso, que as pessoas não te conheciam, às vezes, porque você lecionava para turmas mais avançadas. Quantas vezes você esperava assim, no corredor, parava assim, né? Esperando o pessoal entrar. Aí alguém chegava e falou assim: Pô, essa professora tá demorando, né? Sim, aconteceu comigo também. Aí eu falava direto, eu falei assim, caramba, tá demorando demais. Mas por que isso? A gente acaba, enquanto mulher, correndo sempre atrás de uma afirmação da nossa competência. Isso é algo desgastante, é chato, mas é uma realidade. Infelizmente, precisamos mudar. Mas é uma realidade que a gente enfrenta. E aí a gente precisa falar um pouquinho desse meio que a gente está aqui, né? Eu acho que a maioria das pessoas me perguntaram hoje, recebi algumas mensagens de umas alunas, assim, perguntando: Nossa, professora, eu tô adorando suas lives, sei o quê. Falei assim, gente, olha, eu me encontrei na pandemia. Eu acho que, além de lecionar, eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, né? Trocar conhecimento. E eu acho que esse formato aqui é um formato que a gente se possibilita estar mais próximo e trocando conhecimento. Mas esse formato de rede social é para o bem e para o mal. Né? É necessário se estudar como se portar numa rede social, inclusive quando se fala de um perfil profissional. Então, ok, quando eu tinha 20 e poucos anos, que o sujeito não me deu bola para assumir um curso, e talvez eu poderia até botar uma foto, talvez, de biquíni na praia, né? Hoje em dia, depois de ter coordenado já vários cursos, etc e tal, não me cabe mais, e ter 42, quase 42, né? Não me cabe mais, não cabe. Não cabe nem no corpo, nem na atitude. E aí eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão da imagem pessoal. Você falou aí da Angélica. Angélica, a gente anota aí, segunda-feira a gente tem uma live falando sobre imagem pessoal. Por que que é importante pensar nisso? Por que é tão importante pensar em imagem pessoal? Tenho estudado muito sobre imagem pessoal exatamente para dar essas dicas sobre a responsabilidade em relação à mensagem que a gente passa. Sim. Sobre a imagem pessoal. No Instagram, principalmente, né? Quando a gente quer criar uma autoridade, quer ser visto como aquilo, está nas redes sociais e você quer se portar como um profissional nessa rede social, assim, por onde começar? Eu comecei pela minha dor. Eu acho que a dor motiva você, enfim, a sair da inércia, que foi o que aconteceu comigo. Eu me vi jovem, mulher, rostinho de 19 anos, recém-formada advogada e com essas questões que a gente acabou de falar. Então, eu falei assim, o que eu posso fazer? Quando a gente pede referência de um profissional, algo nesse sentido, a maioria das vezes você procura no Instagram, não é nem mais no Google, né? A gente procura no Google quando a gente não sabe. Advogado trabalhista Macaé. Mas, assim, quando indicam algo nesse sentido, quando falam de você, a gente vai procurar quem é essa pessoa no Instagram. Então, eu falei, estarei no Instagram. Mas no início, eu tinha vontade, por exemplo, nunca tive dificuldade de falar em público, de me comunicar. Mas o fato de eu estar com o celular falando para o celular era um pouco estranho para mim gravar vídeos, enfim. Mas eu sabia que eu precisava fazer isso. Então eu comecei, foi acontecendo, não foi algo proposital. O meu Instagram começar a ser um Instagram profissional, assim. Mas já me abriu inúmeras portas. Então, quando eu comecei a perceber que colocar o ADV ponto na frente do meu nome era importante, porque se eu comentasse em algum comentário de alguém e a pessoa, numa foto, num post de alguém, a pessoa visse um ADV, já saberia que eu era advogado. Se jogar lá no Explorar ADV, pode ser que meu nome apareça lá no meio. Saber que a bio do Instagram é importante, porque aquilo vai definir se a pessoa vai ficar no seu Instagram ou não. Sabe a imagem? Quando você fala 5 segundos é suficiente para a pessoa olhar para você e definir quem você é. O Instagram é a mesma coisa. 5 segundos ela vai ler a sua bio e ali ela vai saber se vai te interessar ficar ali ou não. Então, colocar quem você é, o que você faz, como você pode, de repente, mudar a vida daquela pessoa. Como que encara a vida?
O que você vai mostrar ali? Às vezes você vai mostrar rotina de uma jovem advogada, rotina de uma concurseira, ou, enfim, o que você faz, né? Uma professora. E E assim, Sara, deixa eu só complementar uma coisa, assim, quem achava que quem acha ainda, né, que o Instagram é um grande álbum de fotos, gente, não entendeu ainda não a tem mais sacada lugar. atual do Instagram, entendeu? É uma grande possibilidade de marketing pessoal. E aí, para que você precisa de marketing pessoal? Para causar autoridade no seu negócio. Se seu negócio, se você. É claro que a gente tem um limite do código de ética, né? Eu não estou falando aqui de fazer Sim. propaganda, mas eu estou falando aqui de compartilhar conhecimento. O advogado ele tem uma responsabilidade social em compartilhar conhecimento. Sabe? Sim. Quando você precisa se tornar referência naquilo que é o assunto que você trabalha. Né? Então, se eu vou advogar sobre direito de família, cara, eu preciso ser referência naquilo na minha área, na minha região. Né? Sim. Então, eu acho que é importantíssimo começar a pensar, ok, eu sou apenas estudante, ok, formato de acordo com aquilo que eu tenho hoje. Né? Mas Sim. já pensando que é um grande cartão de visitas para você, né? Exatamente, eu ia falar isso. A rede social hoje, como você falou, que não tem mais lugar para foto bonitinha, ela veio meio que para matar o cartão de visita papel, sabe? Que você entrega na mão. Porque hoje as pessoas não querem guardar o seu papel. Ela quer anotar seu número de telefone, seu e-mail, sua rede social, enfim. E quando você falou de... não posto foto de biquíni e tal, porque não... E pode ter esse lugar de postar foto de biquíni, postar selfie? Pode, mas Ou então Sara, faz dois perfis, né? eu ia falar Tem disso gente também que agora. faz essa opção, deixa o perfil Hoje, pessoal privado, né? E deixa um profissional aberto. exatamente, eu ia falar exatamente isso. Hoje eu optei por criar um perfil particular, pessoal, estritamente pessoal, que no início eu comecei a tratar com os melhores amigos, assim, porque não era algo, eu tô escondendo algo. Eu também faço Não isso. é porque são públicos diferentes. Você tem que saber que público você tá atingindo, sabe? Não, na minha rede profissional, que é essa daqui, por exemplo, o que eu postar lá não vai interessar nada quem tá aqui. Então, o direcionamento é importante. É importante também, quando você criar um perfil profissional, direcioná-lo para essa finalidade, é você saber se você quer atingir cliente, se você quer atingir outros advogados, se você quer atingir estudantes de direito. Muita gente me pergunta assim, eu ainda estou terminando a faculdade, o que você acha? Não tem, né, como eu me portar, trazer meu Instagram para esse lado? Eu falei assim, tem sim. Tem sim, Claro você que pode tem. mostrar a sua rotina de estudos, como você está estudando para a OAB, o que você está fazendo, seu TCC. Se portar como uma conhecedora. Tem uma menina que se chama Maria Eduarda Vieira. Eu comecei a Duda, acompanhá-la desde 2018. E na época, eu lembro que ela tinha por volta de 6 mil e poucos seguidores em 2018. E ela compartilhava o dia a dia dela Eu lembro quando ela passou, que ela tirou foto da carteira, que ela postou. Ela começou como uma estudante. Hoje ela tem mais de 80 mil seguidores. Ela é, de fato, advogada, se mostra como autoridade. E o Instagram dela não é restritamente jurídico. Se você não quer se sim. portar somente como algo jurídico, você tem outras possibilidades. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com o Instagram. Então, depende da forma como você quer estar no Instagram. Eu quero ser uma autoridade para os meus clientes. Não, eu quero Isso. atingir outros advogados. Tem que também saber qual que é o seu público-alvo. E aí você decide se você quer ter um Instagram pessoal e um profissional, ou não tenho E necessidade de isso, fazer. Sara, para a gente conseguir chegar, qual é o formato que a gente quer, a gente precisa exercer um autoconhecimento, que é o que os posts que eu tenho feito essa semana, assim. Qual é o meu objetivo com o Instagram? Não é falar só de direito. Pelo contrário, é trocar conhecimento daquilo que eu tenho enquanto vida. Né? Então, enquanto conhecimento, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto estudante de direito também, porque a gente não para de estudar nunca, né? E eu acho que, e principalmente enquanto pessoa que gosta de se relacionar com pessoas, né? Então, muito mais com o foco de autoconhecimento e com o foco da gente buscar exatamente aonde que a gente quer chegar, que aí sim a rede social vai passar a ter uma identidade mais clara para as pessoas, né? E aí fica do seu lado quem quer, né? Exatamente, vai te acompanhar quem quer estar ali, vendo o que você Quem posta. quer, é Por isso. exemplo,
algo que eu aprendi no Instagram, que eu vou até pedir para quem está assistindo a live, que eu vi que a Thaline entrou, Clara, meu tio William, enfim. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, que quando você clica ou pressiona o dedo, se você pressionar o dedo nesse coraçãozinho, vai sair um monte de coraçãozinho e o Instagram vai impulsionar essa live para outras pessoas assistirem também. Então, olha, gente, isso eu não sabia! Aprendi uma coisa nova. Vai, gente, todo mundo clica aí no coraçãozinho. Pode ver. E você clica... Ai, olha que coisa bonita. Olha que lindo. E quando você pressiona o dedo, ele joga um monte de coração, enfim, faz com que o Instagram impulsione essa live e outras pessoas tenham, enfim, recebam essa notificação da live. Mas podemos... Que legal, que legal. Vamos falar então de tecnologia, porque está extremamente associado aqui Sim. ao tema que a gente estava falando, que é a questão da rede social. Como que você está vendo esse movimento da tecnologia com o direito? Pessoal, olha, pode fazer as perguntas, eu vou ler, hein? Estou aqui controlando o tempo, olhando o relógio para não perder, porque eu quero deixar gravada. Mas vamos falar de tecnologia. Como que você tem visto a tecnologia aí no direito? Olha, tecnologia... Não tem momento melhor para a gente falar sobre isso, né? Porque hoje, graças, enfim, à pandemia, felizmente ou infelizmente, a atuação jurídica está toda voltada para a tecnologia. Hoje nós temos audiência por videoconferência, nós temos despachos por e-mail, por telefonema e como assim, você vê a tecnologia na atuação jurídica é mais uma prova de que para ser advogado, para ser um operador do direito, não basta saber direito, né? Eu lembro exatamente quando eu estagiava na Justiça Federal, tinha um advogado que ele devia ter uns 50, 60 anos, tinha mais 50, uns 60 anos. Se não me engano, ele era advogado da Caixa Econômica ainda na época. E ele, no balcão da Justiça Federal, ele falou que ele estava querendo pagar alguém para ensiná-lo a usar o processo eletrônico. Mas, Sara, eu passei por isso, sabe o quê? No Código de Civil de 2013. Olha, eu lembro que os advogados contratavam outros advogados mais novos porque não sabiam lidar com o novo Código Civil. Então, eu acho que esse cenário agora está muito parecido. Sim, porque assim, eu costumo dizer que a gente acaba nascendo e acompanhando a evolução da tecnologia, então talvez para a gente seja mais fácil, né? Às vezes até não, porque às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, os sistemas das justiças não tem unicidade nos sistemas de justiça. Justiça estadual tem um sistema, justiça federal tem outro, justiça do trabalho tem outro. A justiça daqui, estadual daqui, é diferente da justiça estadual de outro lugar. Então, pra gente, às vezes, já é muito diferente. Imagina para quem não acompanhou, que ainda era da época do papel, ainda da época do processo físico. Então, assim, à medida que eu vejo a tecnologia hoje, tanto muito para o bem, para facilitar, potencializar o nosso trabalho, o meu medo em relação à advocacia, à tecnologia na advocacia, na atuação jurídica como um todo, não só na advocacia, principalmente nesse período de pandemia, é o que ela vai tornar, o que vai deixar de ser exceção, vai passar a ser normal depois da pandemia. Como que o contato, a conexão humana vai ser, será que ela vai ser continuar sendo impessoal, digital, como está sendo? Por exemplo, o cliente, eu não tenho contato com o meu cliente para poder, enfim, atendê-lo pessoalmente. Às vezes o cliente ele precisa dessa empatia, desse calor. Como que eu vou falar com o juiz por e-mail? Como que eu vou despachar, explicar algo por e-mail? Enfim, essa é a minha preocupação em relação à tecnologia. Mas a tecnologia, enfim, ela vem para poder potencializar o seu trabalho, né? A gente tem software que vai gerenciar o seu escritório, vai controlar prazo, controlar a intimação, os dados do seu cliente. Às vezes pode facilitar uma petição, enfim. Estava assistindo uma live sobre tecnologia outro dia da OAB Jovem da Seccional. E aí, que foi algo que eu já tinha ouvido falar, mas eu ainda não apliquei na prática, assim. Mas o uso de QR Code, por exemplo, em petições. Já tinha lido muito, mas na prática eu ainda não usei. Por exemplo, quando a gente quer anexar uma mídia, antigamente a gente... Que é o Visual Law, né? Oi? Que é o Visual Law, que é um movimento que está crescendo no país, né? Tanto para inserção de gráficos, quanto inserção de imagens, inserção de vídeos através de QR Code. E aí tem sido feita, inclusive, pesquisa no país inteiro entre os juízes. E tem as pesquisas preliminares têm mostrado que os juízes são a favor, sim. Quem disse que aquela petição precisa ser daquele jeito, desde que tenha, né, os fundamentos, o pedido, tudo bonitinho, ok. Gente, olha só, eu acho que foi
o dado era absurdo, assim, são sei quantos mil processos peticionados por ano. Se a gente colocar pela quantidade de juízes que tem na ativa, é humanamente impossível dar conta. Sim. E os juízes, eles não leem a petição inicial inteira, não tem mais espaço para aquela inicial de 10 laudas. É uma coisa sucinta que você coloca aqui o que precisa ser dito, o que o juiz precisa saber, e pelo que eu vi, Sim. o Visual Law, ele veio com essa ideia de você dar ênfase no que precisa dar ênfase, e muita ênfase, e parece estar sendo bem aceito, né? Eu ainda na prática não coloquei, eu mais li do que vi na prática. Porque é Eu novo, também tenho lido muito sobre isso, e a gente vai marcar uma live. Hoje mesmo eu falei com ele, com o presidente da Associação de Lawtechs, porque a Lawtech, ela inclui várias questões, inclusive o Visual Law, softwares de gestão de escritório, software, gente, por exemplo, tem software que vai trazer métricas, software, por exemplo, que vai fazer jurimetria. Sabe o que é jurimetria? Vai buscar, por exemplo, para esse caso específico, quais são as jurisprudências em tais tribunais que vão me direcionar melhor a minha petição. Cara, tem software para tudo que você pode imaginar. Então, assim, o advogado vai sair na frente quem souber usar essas ferramentas, não tem jeito. E é engraçado, parece assim, essa mulher é doida, né? Porque ela não é advogada, mas sou estudante, né? Estudante, enquanto professora universitária, eu preciso saber o que que o mercado está sentindo falta, o que que o mercado está exigindo desse profissional que eu vou colocar na rua, né? Porque é sacanagem minha, né? Colocar um profissional e depois ele falar assim, pô, eu não aprendi nada na faculdade, né? Mas então a gente está marcando essa live, não percam, vai ser muito legal. Eu acho que a gente precisa, assim, de usar a tecnologia a nosso favor. E sim, hoje tá a gente... né? Porque a gente não vai ter Não, um lugar no qual que mercado. tá... Qual foi a sua experiência com o processo eletrônico? Comigo, eu não sofri muito, porque eu comecei a estagiar quando o processo eletrônico começou a ser instalado. Então, eu estava aprendendo junto com todo mundo, principalmente na Justiça Federal, que muitas pessoas não gostam muito do sistema da Justiça Federal, mas eu tenho muita facilidade porque eu aprendi com ele. Eu sofri com o PJE, que é da Justiça do Trabalho, que ele foi bem complicadinho para começar. Mas aí hoje também já tá bem mais tranquilo. A minha, assim, indignação em relação a isso é não ter uma unicidade. Assim, se não tiver do Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal, que O tenha pelo menos... CNJ tinha que unificar, né? Os Sim, sistemas. sim. Mesmo porque se a gente tem dificuldade, imagina para o cliente, enfim, para uma pessoa que não tem essa facilidade, às vezes não está assistido de um advogado, que é algo que eu, enfim, não consigo entender como que a gente tem um artigo que possibilita a pessoa entrar na Justiça Federal sem advogado. Imagina como que ela vai ter acesso ao seu processo, entender aquilo. As pessoas às vezes não sabem Sim. o que é petição inicial, o que é sentença, o que é contra-razões, enfim. Eu acho que Olha, deveria... Ana Lívia está falando assim: podem substituir as audiências de conciliação por videoconferência. Todas as que tenho feito estão muito bem sucedidas. Que Tá bom vendo? que você Talvez está seja uma nova gostando. realidade. Deixa de ser exceção e passa a ser normal. Pois é. Olha, a Alice estava perguntando como que dava coração aí na live pelo computador. Sei não. Eu Tem acho que que pelo perguntar para a computador não tem Sara. como. Eu acho que pelo computador não tem essa opção. Não sei, não sei, não sei. Tem um outro ponto aqui que me perguntaram, deixa eu ver quem foi, mas eu já falo quem foi que perguntou, mas eu já gravei. O que é mais importante pós-faculdade? Pensar logo numa especialização ou pensar primeiro em advogar, buscar áreas para ver naquilo que realmente vai dar certo, né? Eu acho que se a pessoa não descobriu isso durante a faculdade, porque eu vejo o estágio como uma excelente oportunidade para isso, porque assim, quando você está na faculdade, você tem a qualidade de estagiário. Você pode ser estagiário, então você pode experimentar vários lugares. Quando você se torna bacharel, quando você sai da faculdade, você não pode voltar mais ao status de estagiário. Então você hoje é um advogado, enfim. Se você, sabendo o que você quer, né? Porque assim, não sei o que eu quero, vou experimentar durante a faculdade. Nos últimos períodos, principalmente do sétimo para frente, oitavo, nono, eu entraria no escritório de advocacia, que vai te ajudar na prática para a OAB e para você ter uma certa prática para quando sair da faculdade. Quero mesmo concurso, mas eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Se eu não puder, enfim, meu pai, minha mãe, enfim, não puder me ajudar, né? Então, eu escolheria investir na advocacia, porque é o que você
na maioria das vezes, passa dentro da faculdade. Passei na prova, colei grau, consigo. Então, Sara... não, tenho certeza que eu quero magistratura. Estagiei no gabinete, vou fazer ENERD, né? Vou, enfim, comprar um curso online. Quero promotoria. Então, não tiraria meu foco. Tenho certeza do que eu quero? Vou pro meu foco. Agora, se eu não tenho, eu experimentaria. Porque, assim, muitas vezes a gente sai da faculdade muito novo, né? Eu saí da faculdade com 22 anos. Então, assim, eu acho que a gente tem um tempo para experimentar, tem um tempo para errar. Ainda me acho nova, por exemplo, tenho 25 anos. Se amanhã ou depois, não quero mais isso, vou experimentar outra coisa. Sabe? Por exemplo, eu quero fazer mestrado, mas eu sei que hoje eu não vou fazer mestrado. Eu não quero fazer mestrado hoje porque eu preciso investir primeiro na minha advocacia. De repente, daqui uns 2 anos, eu começo a tentar para E o estudo é completamente diferente. Sim, eu acho que tem que ter foco. O principal é você ter o foco. Porque se eu começar a estudar hoje, eu vou perder meu foco. Eu vou fazer muita coisa ao mesmo tempo e nada direito, sabe? Planejamento, gente, planejamento estratégico de vida. Para onde que eu quero chegar, né? Olha, a Sara está falando aqui, Sara Fraga, falando que ela participa de uma pesquisa sobre visual law. Depois você deixa aí a experiência por direct para gente, Sara. Vai ser um prazer falar com você. A Raíza Ribeiro, né? A Raíza Beiro, ex-aluna também, falando que, é claro, a gente precisa de recursos para investir nessas tecnologias, né? Então, por isso, eu acho que se fixar num grande escritório inicialmente talvez seja uma melhor opção, né? Porque realmente dividir custos, né? É algo necessário nesse início, né? O que você acha? Com certeza, porque assim, eu acompanhei, enfim, pessoas que saíram da faculdade e começaram em escritório próprio. E eu pelo que eu vi, costumo dizer que quando você inicia o seu próprio escritório, você começa pagando para trabalhar. Você paga para trabalhar no início, né? Para manter, enfim, de repente um aluguel, ou enfim, um software, uma secretária, ou às vezes você não tem como se bancar durante aquele período. Então, a partir do momento que você começa no escritório já consolidado, que você pega toda a experiência, você tem um tempo de guardar aquele dinheiro, de fazer um investimento para montar o seu próprio escritório, eu acho que é uma estratégia. A partir do momento que você sai da faculdade, não tem experiência nenhuma, ou às vezes até tem, mas você tem que pagar para trabalhar. Eu acho que é uma forma de você investir no seu conhecimento, na sua experiência, porque na advocacia conta muito experiência, e no dinheiro que você pode guardar nesse tempo também para poder, enfim, abrir o seu negócio, porque não é só ter tanto dinheiro para poder abrir o espaço, mas para poder manter, enfim. É verdade. Sara, a gente tem pouco tempo, mas eu queria te perguntar como está seu home office? Tem um cantinho organizadinho, tá conseguindo cumprir os prazos legais? Sim, assim, eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Mas quando você falou tá organizadinho, me lembrou que no início eu já tinha um canto para estudar e trabalhar, mas eu não usava ele com tanta frequência. Então ele tava meio assim, tinha meu computador, mas tinha outras coisas. Teve um final de semana que assim, eu dei a louca, que eu organizei tudo e eu deixei a minha mesa de trabalho extremamente arrumada e organizada. Depois daquilo, no mesmo momento, eu sentei e falei assim, nossa, que vontade de estudar, que vontade de trabalhar. Trabalhar e estudar. Eu acho que quando o ambiente está organizado, o ambiente está clean, está limpo, isso, não sei, eu não sei se é científico ou não, mas acho que gera um gatilho mental para você estar melhor com aquilo e ter vontade de fazer aquilo. Quando tá meio desorganizado, meio obscuro, você meio que afasta, não sei, eu senti isso comigo. Então hoje o meu ambiente, o meu home office está todo organizado. Uma plantinha também ajuda, né? A trazer uma alegria para o ambiente. Mas olha, Sara, é tão científico que tem gente que estuda, né? Tem personal organizer, não só de lar, mas também de closet, como, por exemplo, de trabalho, de home office. No domingo, eu vou estar fazendo uma live com a Leia. Leia é uma personal organizer que vai falar exatamente isso. Qual é a nossa responsabilidade mantendo uma organização de rotina e de ambientes de trabalho e de estudo para a garantia da produtividade? Então, assim, já que temos aí algo científico e comprovado, vamos todo mundo organizar aí o nosso cantinho para que a gente consiga aí produzir adequadamente. Querida, eu preciso te agradecer, a gente tem 6 minutinhos, vou te passar a palavra. Agradecer a todos que estiveram por aqui, mas vou passar a palavra para você primeiro se despedir aí e dar sua mensagem final. Eu que agradeço, né? Assim, para mim é uma honra muito grande estar aqui
falando com você que me deu aula, que coordenou o curso durante a minha graduação, que hoje é uma referência, enfim, enquanto profissional, enquanto mulher empoderada, que está nas redes sociais, que está atualizada, enfim, que mostra como é importante que você... Que é o exemplo, né? Que você falou, eu tenho que ser para poder falar, para poder mostrar. Então, que é a forma como eu enxergo, e por isso é tão honroso estar aqui, assim, tantos alunos da faculdade que passaram por aqui pela live, enfim. E agradeço essa oportunidade, esse espaço dessas lives que estão acontecendo, que são tão importantes. E, assim, quando me chamam, ou quando eu proponho uma live, eu sempre penso em algo que seja útil de verdade, algo que seja prático, que não seja mais algo robotizado, que não seja mais uma live. E quando é um conteúdo tão enriquecedor e útil, prático, a gente sente gosto de falar. O tempo passa aqui, 55 minutos a gente não sente. Então eu quero agradecer pelo espaço, desejar muitas felicidades, saúde nesse período que a gente está vivendo. Principalmente. Que passe rápido. É verdade. Olha, eu também estou com muita saudade aí, Thaline, a Alice, a Raíza, passou tanta gente legal. Esse momento de troca dentro da universidade é algo que me traz combustível para viver, né? Eu acho que está muito ligada essa ideia do que você quer deixar para o mundo e o que você tem como propósito. E esse canal aqui está sendo exatamente para suprir essa minha carência de estar com pessoas, estarem pessoas tão legais, com tantas trocas e crescendo junto. Então, querida, eu só tenho a agradecer a oportunidade da gente ter estado juntas aqui essa noite e tenho certeza que essa live vai ficar gravada e que vai fazer um sucesso, porque vai ter um monte de gente ainda pedindo muitas outras como estão pedindo aqui. Tá bom? Um beijo, gente. Valeu! Beijo, tchau!